Olá, alunos aí da disciplina de Refrigeração e Ar-Condicionado 2, fazer então uma videoaula aí, onde o assunto de hoje é esse aqui, ó, projeto de condensador, tá bom? Como é que a gente vai fazer o projeto de condensador? Eu vou mostrar para vocês os cálculos do condensador. Isso serve tanto para projeto como para análise. Ou seja, o que seria análise? Às vezes você trabalha numa empresa e aí você já tem um equipamento de catálogo ou um equipamento já que trabalha numa determinada condição, você quer mudar aquela condição, entendeu? Às vezes você trabalha numa determinada situação e houve uma mudança, um aumento ou uma diminuição, por exemplo, de carga. Aí você quer fazer uma nova análise daquele condensador que você já tem, ver se aquele condensador te atende, ok? Ver se atende ou não. Então pode ser essa forma aí. Eu vou ensinar o projeto como um todo. Pode ser para projeto inicial, né? Síntese, pode ser síntese, que é você dimensionar as coisas antes e depois mandar construir, ou você analisar o que já existe. Então esse é o projeto de condensador, né? Esse aqui vai servir de base para vocês fazerem o trabalho que eu passei aí, ok? Eu vou fazer ele um pouco diferente do que vocês têm no trabalho, ou seja, esse aqui é um exemplo para vocês seguirem para fazer o trabalho de vocês, uma referência. Por exemplo, eu mudei o fluido aqui, ó, lá no fluido de vocês, o trabalho é R22, aqui eu vou fazer com R134A. E mudei também um pouquinho aqui as condições de temperatura e pressão para ficar um pouco diferente, né? Porque também se eu fosse fazer igual, aí vocês não teriam o que fazer lá, aí já estaria feito o trabalho de vocês. Mas vai ajudar bastante vocês, tá bom? Porque vocês vão ver, na verdade, o passo a passo para se fazer a análise de um condensador. E depois eu faço do evaporador, né? Que é o trabalho de você, a continuidade do trabalho aí. Bom, um projeto como um todo, veja bem, vocês aprendem lá no curso, nas outras disciplinas, disciplina de termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, vocês aprendem os fundamentos, mas você não aprende a fazer um projeto como um todo. Por quê? Porque você resolve exercício, vocês resolvem exercícios, mas aqueles exercícios lá que vocês resolvem, você aprende uma parte do problema. Agora, juntar tudo isso, juntar todo esse conhecimento e sintetizar isso é que a gente vai fazer aqui. E isso é uma outra parte muito importante. A parte de fundamentos é muito importante, né? O estudo lá da termodinâmica, da transferência de calor, da mecânica dos fluidos e da refrigeração e ar-condicionado 1, onde você aprende os fundamentos das coisas. Aqui a gente vai aprender a aplicar o que vocês já viram lá, ok? Essa aplicação, esse ponto também de saber aplicar o que você já viu, é um passo importante, é onde as coisas se fecham, na verdade, entendeu? Se o aluno não aprender isso, ele deixar para aprender isso lá na prática, ele até pode fazer, mas um nível de dificuldade gigantesco em saber fechar as coisas, em saber juntar todo o conhecimento e aplicar isso num projeto, né? O que eu vou ensinar para vocês aqui é projeto mesmo de engenharia, tá? O que eu aprendi na prática, eu executei, aprendi na prática, trabalhando aí na indústria, tá? Como engenheiro mecânico, é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui um sistema, então vamos começar, né? O nosso objetivo é fazer um projeto de um condensador, só que eu tinha passado para vocês na lista anterior um ciclo de refrigeração, e a partir daquele ciclo fazer o projeto condensador. Então eu vou partir de um ciclo aqui também, o seguinte, ó, eu tenho um ciclo de refrigeração aqui, onde eu tenho os elementos principais aqui, né? Compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. Então tem aqui os pontos 1 antes do compressor, 2 depois do compressor, 3 depois do condensador, na saída do condensador, e o 4 na saída da válvula de expansão e entrada do evaporador. Aí tem aqui um circuito o condensador, nesse caso, é resfriado pela água. Você pode ter o condensador resfriado a ar, resfriado a água, não é isso? Ou existe também um condensador, que é o condensador com resfriado a ar, só que você borrifa a água na superfície dele, tá? Que seria uma mistura, um caso intermediário entre resfriar ar e com água. Então esse aqui é resfriado a água. Normalmente você tem aí, né, até uma determinada capacidade térmica você tem resfriado, você pode ter resfriado a ar
ar, né? Mas se forem condensadores grandes, aí já é mais interessante você resfriar água, porque senão o equipamento fica muito custoso, tá? Porque o custo para você resfriar ar, um equipamento muito grande, muita capacidade térmica, o custo do resfriar da ar ele sobe mais rápido do que sobe a potência, entendeu? E aqui tem a torre de resfriamento. A torre de resfriamento, então a água ela vem a 32 graus, ao ar está 30 graus aqui no exemplo, a água vem a 32. Ela até poderia vir até naquela temperatura do ar ali, né? Vou colocar aqui 31 aqui, bem perto. Porque aqui você tem aqui a evaporação da água que ajuda a resfriar aqui. O resfriamento aqui não é só por calor sensível não, tá? É por calor latente também. Então você tem aqui a bomba que circula a água, ela entra a 32 graus e sai a 35 graus, diferente da temperatura de vocês do trabalho. No trabalho vocês consideram aquilo que está lá no trabalho. Esse aqui é só um exemplo. Aqui tem um condensador, então, onde o fluido refrigerante ele passa por fora dos tubos, ou seja, no lado do casco, é um trocador casco-tubos, né? Ou tubo-carcaça, onde o refrigerante passa por fora dos tubos, no lado do casco, que a gente chama, e a água passa dentro dos tubos. No evaporador é o contrário, o refrigerante passa dentro dos tubos e a água passa por fora dos tubos. Isso aí é usual fazer dessa forma, tá? Porque você condensar o fluido aqui na superfície exterior dos tubos é melhor, você ganha mais aí em questão de eficiência. E a evaporação dentro dos tubos. Então, vamos fazer. Primeira coisa, a gente precisa pegar as propriedades aí. Então, as condições que eu tenho aqui é isso, ó. O ponto 1 aqui, 2,2 bar. O temperatura de saturação aqui é menos 7,6 graus Celsius. A temperatura T1 é menos 6,6 graus Celsius. Ou seja, o vapor aqui está superaquecido, né? Ele está 1 grau acima da temperatura de saturação. Ele não está com vapor saturado, ele está 1 grau acima da temperatura de saturação, tá vendo? E aqui na saída, aí na saída do compressor tem esse aqui 11,6 bar, temperatura 57,63 bar e a entalpia 287,63 bar, vapor superaquecido também aqui, tá? Claro, né? Na saída do compressor é sempre vapor superaquecido. E na saída do condensador eu tenho uma pressão de 11,3 bar, ou seja, repare que houve uma perda de pressão de 0,3 bar daqui para cá. Eu estou considerando essa perda aí como sendo uma perda na tubulação e no condensador. Como é que a gente faz? A gente assume uma perda de pressão, a gente faz os cálculos, a gente faz o cálculo de perda de carga e depois a gente verifica se aquilo. O projeto é sempre um vai e vem, tá? É um projeto, um processo iterativo, né? Você assume algumas coisas, faz os seus cálculos, depois você verifica se o que você assumiu se está razoável ou não, entendeu? Aí você repete. Por isso que o projeto é sempre feito você pode até começar a fazer na mão, né? Mas o interessante mesmo desses projetos é você fazer no computador, e usar um Excel, usar um programa MATLAB, ou usar um programa, existem programas próprios também para se fazer isso, né? De trocador de calor, Thermoflow. Então olha só, eu tenho aqui, eu já andei fazendo umas contas, né? Então cheguei aqui no ciclo. Aqui é o seguinte, na saída aqui eu tenho então a temperatura a pressão de 11,3 bar e tenho a temperatura de saturação. Aí eu peguei lá no site do NIST, no livro de termodinâmica também tem, mas como eu preciso de pegar viscosidade, condutividade térmica, calor específico, esses dados não tem no livro, então eu preferi pegar lá tudo no site do NIST, tá bom? Aquele site que eu passei para vocês aí, né? Site do NIST. Aí, então, e a temperatura 3, olha só, a temperatura de saturação no ponto 3 é 43,996 graus Celsius. E a temperatura no ponto 3 é 42,996 graus Celsius, ou seja, eu estou 1 grau abaixo da temperatura de saturação. Então aqui é líquido comprimido
onde ele está 1 grau de resfriamento aí, abaixo da temperatura de saturação. Para fazer o cálculo do condensador, eu preciso das propriedades do líquido e do vapor. Aí eu peguei aqui, então eu tenho a entalpia H3, eu peguei nessas condições aqui, ó, de líquido comprimido, certo? Pressão de 11,3 bar, temperatura 42,996 graus Celsius. Peguei essa entalpia aqui, ok? Já para fazer os cálculos do condensador, nas equações de calcular o coeficiente de convecção, eu preciso das propriedades de saturação. Então, o que eu preciso? Eu preciso da massa específica do líquido, tá aqui, ó, 1129. Então, quando eu coloco ρL, a propriedade por líquido e por vapor, é porque está na condição de saturação. Eu entro com essa pressão, 11,3, para propriedades saturadas e pego a propriedade do líquido e do vapor. Eu peguei aqui o ρL, é 1129,5 kg por metro cúbico. A massa específica do vapor do R134A, 56,058 kg por metro cúbico. A entalpia do líquido, 114,27 kJ por kg. Entalpia do vapor, 272,97 kJ por kg. O HLV é o HL, é o HV, que é o maior, né, 114, menos HL. Não, peraí, não, desculpa. É o HV, que é 272, menos o HL, que é 114. Isso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui dá a entalpia de... Esse aqui é o calor latente de vaporização, né? Que é o HLV, dá 158,7. 158,7 kJ por quilograma. A gente vai precisar disso aí também, tá? É o 272 menos 114. O calor específico do líquido, 1523,2 joule por quilograma Kelvin. A condutividade térmica do líquido, 0,073005 watt por metro Kelvin. A viscosidade do líquido, 1,5337 vezes 10 a menos 4 pascal segundo. Ok? Então eu tenho aí todas essas propriedades, as propriedades necessárias para fazer o cálculo do condensador. Ok? Então tem aqui a água entrando a 32 graus, saindo a 35 graus. Ok? Eu posso calcular a vazão de água. Eu tenho a potência também a capacidade frigorífica desse sistema aí, tá? Então a capacidade frigorífica aqui, eu vou botar aqui, ó. Capacidade de refrigeração. Como eu quero refrigerar, né, quem retira a carga térmica do sistema é o evaporador. Então é a taxa de calor do evaporador é igual... No meu exemplo aqui eu coloquei 100 TRs. O de vocês tá com 200 TRs, se eu não me engano. Então eu estou colocando tudo diferente porque esse aqui é um exemplo. Mas é um exemplo assim, tá bem direcionado aí, um passo a passo mesmo, para vocês fazerem trabalho. Então a gente tem aí já os dados que a gente precisa para começar o projeto. Eu fiz os cálculos aqui, eu coloquei esses valores, né, e fiz os cálculos aqui do sistema de refrigeração. Aí coloquei lá processo 1, 2, aí eu coloquei também a eficiência do compressor aí, precisa, a eficiência do compressor. Deixa eu ver qual o valor que eu utilizei aqui, quer ver? Ó? Porque aí se vocês quiserem fazer esse exemplo também para conferir, tá bom? Exemplo, a eficiência do compressor é 85%. Então aqui, ó, a eficiência do compressor igual 85%. Com isso aí eu chego nessas condições aqui, né? Eu chego na temperatura aqui, eu sei o fluido refrigerante, sei o estado 1, aquela
História que você já sabe fazer. Calculo primeiro um processo isentrópico. Aí eu calculo aqui qual é a pressão, a entalpia H2S. Aí eu uso a eficiência do compressor para calcular a entalpia 2 real, ok? Aí cheguei nos meus dados no estado 2. Então, o estado 3 aqui ele foi já determinado, né, que é 11,3 bar, ou seja, é 0,3 bar abaixo dessa pressão aqui por causa da perda de carga, e a temperatura eu estou projetando para 1 grau abaixo, 1 grau Celsius abaixo da temperatura de saturação, ok? Então vamos fazer lá, vamos começar então, aí eu já vou começar direto, eu vou pular aqui a questão do cálculo para o ciclo de refrigeração, né? Eu já coloquei os dados aqui, e vou partir então para o cálculo do projeto do condensador, ok? Então vamos lá.